A história é enrolada. 33 hectares da área, por exemplo, estavam em nome de um ex-funcionário do Senado, Wanderlei Ferreira de Azevedo, ligado a Sarney. Ele os teria adquirido em 2001, mas a propriedade estava em nome de um homem morto 5 anos antes. Sarney, por sua vez, comprara o pedaço de terra, mas não o registrara em seu nome. Mesmo assim, o vendeu. Parte da área era suspeita de ter sido obtida por meio de grilagem de terras públicas. Em resumo, Sarney passou para frente os 540 hectares sem possuir o registro total da área. Vendeu para a Divitex e ainda ficou dono de pelo menos 10% das ações da empresa. O empresário Giovanni de Moraes, dono de motéis em Brasília, o senador Eliseu Rezende, do DEM de Minas Gerais, e o advogado Antônio Carlos de Almeida Castro, o Cacai, amigo de José Dirceu e defensor de Sarney, eram sócios da Divitex. Para tentar legalizar a área, a Divitex moveria ação judicial por uso capião. Em tempo, a venda do sítio São José do Pericumã serviu para Sarney justificar os 2,2 milhões de reais sacados do Banco Santos em 2004, na véspera da intervenção do Banco Central. De Lula, após reiterar o apoio a Sarney e pedir à bancada de senadores petistas que evitasse fazer comentários públicos sobre o maranhense. Tudo o que eu espero é que o Congresso, agora com a cabeça fria, depois de 10 dias de férias para todo mundo, em que cada um foi viajar, descansar, converse, que se reúnam como os homens adultos que são, todos com mais de 35 anos de idade, e decidam normalizar a situação do Senado. 6 diálogos telefônicos gravados pela Polícia Federal com autorização judicial mostraram a participação do senador José Sarney na nomeação de um protegido da família por meio de ato secreto. As conversas vão de 30 de março a 2 de abril de 2008. A série de diálogos começa com Maria Beatriz Sarney, a Bia, neta de José Sarney, conversando com o pai, Fernando Sarney. A moça refere-se ao irmão, por parte de mãe, Bernardo Brandão Cavalcante Gomes, que se desligara do Senado após 6 anos de trabalho. Hein? Pai, deixa eu perguntar uma coisa. Meu irmão saiu do Senado, né? Vai sair a exoneração amanhã. Ele arranjou um emprego melhor, até ganha menos, mas para a carreira dele é melhor. Aí ele resolveu sair, né? Aí você acha que dá pro Henrique entrar na vaga dele ou não? Henrique Dias Bernardes, no caso, era o namorado da Bia, Fernando Sarney. Podemos trabalhar isso sim. No dia seguinte, Fernando Sarney relata à filha o que já havia acontecido. Já falei com o HCL. Peça ao Bernardo para procurar o HCL. Fernando Sarney conta à filha como abordou o diretor-geral do Senado, HCL Maia, para segurar a vaga que seria preenchida pelo namorado. Vou pedir para o Bernardo te procurar. O Bernardo vai sair, mas você não põe ninguém até nós dois conversarmos. Em outra ligação, Bia conta ao pai que o avô, José Sarney, não gostou de ter recebido o currículo do namorado dela. Aí ele falou assim: ah, você tinha que ter falado antes para eu já agilizar, não sei o quê. Aí eu falei: não, vô, eu falei com o papai, agora eu já tô te dando o papel, mas não sei se der tal para colocar ele no mesmo lugar de onde o Bernardo saiu. Agora o diálogo entre Fernando Sarney e Aloysio Guimarães Mendes Filho, ajudante de ordem de José Sarney. Fernando menciona a segunda vez que seu pai foi presidente do Senado em 2003, no começo do governo Lula. O irmão da Bia, quando o papai era presidente do Senado, eu arrumei emprego para ele lá. Ele agora tá saindo e eu liguei pro HCL para ver a possibilidade de botar o namorado da Bia lá. Porque me ajuda, viu? É uma forma e tal de dar uma força para mim. E o irmão tá saindo. É uma vaga que podia ser nossa, lógico. Então era uma ligação de papai pro HCL. Só para firmar esse negócio, né? Papai já tá sabendo. A Bia falou com ele ontem. Então tá jóia. Eu vou falar com seu pai hoje para ele dar uma ligada pro HCL. Enfim, Fernando Sarney e José Sarney selam a jogada. O filho diz ao pai que o diretor-geral dispõe de currículos de Bernardo e do namorado de Bia. Eu já falei com o HCL. Já falou com o HCL? Eu falei, tá. Pedi para o HCL segurar com ele. A HCL tá com os 2 currículos na mão dele, tá com tudo lá. Tá bom, eu vou falar com ele. E 16 dias depois, Henrique Dias Bernardes estava empregado. Contratado como assessor parlamentar, passou a receber R$ 2.700 fora os benefícios do cargo. Com a divulgação das gravações, Sarney explicou aos senadores: não há ninguém nesta casa que negue o pedido de uma neta, de Lula. Eu não quero para mim, eu não quero para o presidente Sarney, eu não quero para você e para nenhum brasileiro julgamento precipitado sem que haja as investigações corretas. O Ministério Público do Maranhão rejeitou as prestações de contas da Fundação José Sarney dos anos de 2004 a 2007. Decidiu intervir na entidade. Entre outras irregularidades, detectou que R$ 975 mil repassados pela Petrobras para recuperar o acervo do museu e outros R$ 500 mil doados pela Fundação Filantrópica Safra viraram indevidamente aplicações financeiras. Mais R$ 960 mil oriundos da Secretaria de Cultura do Maranhão foram desviados para aplicações em despesas administrativas. A Quintec, por exemplo, ficou com R$ 48 mil. O endereço da empresa é o mesmo da vice-presidente da ABOM, Associação dos Amigos do Bom Menino das Mercês, Maria Martins Pereira. A ABOM teria engolido R$ 198 mil em despesas de manutenção numa triangulação irregular com a fundação.
Já o Ministério da Cultura apontou problemas às contas do Instituto Mirante, presidido por Fernando Sarney, que pôs as mãos em R$ 150 mil captados da Eletrobras para financiar apresentações de corais de Natal em 2006. Um terço do dinheiro teria morrido em contas bancárias da TV Mirante, Rádio Mirante e Jornal O Estado do Maranhão, pertencentes ao clã Sarney, e na própria ABOM para ensaios e apresentações. Depois, posando-se de vítima, Sarney anunciaria o fechamento da fundação. De Lula. Sarney está sendo acusado de muitas coisas, de atos secretos, de contratação de pessoas, e dá a impressão de que é apenas o presidente Sarney, de que é uma coisa que começou ontem. A MC Consultoria, já citada no caso da suspeita de desvio de repasse da Petrobras para a Fundação José Sarney, manteria ligações com 3 empresas investigadas pela Operação Boi Barrica. As empreiteiras Lupama, Planor e Proplan, de propriedade de Gianfranco Vitório, Arthur Perasso e Flávio Barbosa Lima, também mencionadas anteriormente, foram acusadas pela Polícia Federal de fazer parte de esquema de desvios de recursos públicos comandado por Fernando Sarney. A Proplan apareceu como suspeita de desviar R$ 2,6 milhões de uma obra para despoluir a Lagoa de Jansen, em São Luís. Fernando Sarney manteria contatos promíscuos com Ulisses Assad, diretor da estatal Valec, encarregada de construir a ferrovia Norte-Sul. Sem estrutura para executar obras, a Lupama assumira contrato de R$ 46 milhões para fazer trecho da rodovia. Investigado por suspeita de superfaturamento e desvio de dinheiro da obra da ferrovia, Ulisses Assad seria afastado da Valec. Ele usaria o cargo para favorecer empreiteiras vinculadas ao clã Sarney. O TCU, Tribunal de Contas da União, apontou superfaturamento de mais de R$ 500 milhões na obra. Superfaturamento de mais de R$ 500 milhões na obra. De Gilberto Carvalho, do PT de São Paulo, chefe de gabinete de Lula. Sarney não pode ser o bode expiatório de todos os erros do Senado. A Fundação José Sarney recebeu de empresa ligada ao ex-senador Gilberto Miranda, amigo de José Sarney, um repasse suspeito de R$ 300 mil. A doação foi feita pela KKW, que representa 2 offshores com sedes na Inglaterra e no paraíso fiscal das Ilhas Virgens Britânicas. O dinheiro ficou registrado como o maior aporte de recursos na fundação durante o ano de 2007. Gilberto Miranda admitiu aos repórteres Hudson Correia e Alan Grip, da Folha de São Paulo, que a KKW pertencia às filhas dele, Juliana e Marcela Scapa. Como se sabe, offshores costumam servir para guardar e repatriar dinheiro ilegal do exterior. Em 2008, a KKW obteve autorização do Ministério de Minas e Energia, área de influência de Sarney, para explorar jazidas minerais de bauxita e manganês em Mato Grosso e no Maranhão. De Lula. Não vejo crise, só divergência no Senado. A revista Veja relatou que a Petrobras descobriu possíveis mananciais de gás natural na região de Santo Amaro, interior do Maranhão. Houve uma correria pelas terras promissoras. Suspeitava-se de grilagem e estelionato. Teriam ocorrido discrepâncias entre documentos em posse de Adpart, empresa da qual Sarney seria sócio, e certidões de imóveis da área supostamente contemplada com as reservas de gás. Da tabeliante de Santo Amaro, Elke Viviane. O pessoal do Sarney trouxe a certidão de compras das terras. Não posso falar mais nada. De Lula ao pedir cautela às ações do PT e mandar recado aos senadores rebeldes contrários a Sarney, segundo o qual eles não precisariam chamá-lo para o palanque em 2010. Se o PT não quer ajudar, pelo menos que não atrapalhe. José Sarney recebia em meados de 2009 mais que o dobro permitido pela Constituição, que fixou como teto salarial os ganhos de ministro do STF, Supremo Tribunal Federal, ou seja, R$ 24.500 na época. Sarney recebia o chamado salário duplex, remuneração de senador de R$ 16.500, acrescida de pelo menos mais R$ 35.560, R$ 35.560 de 2 aposentadorias acumuladas no Maranhão. Total de R$ 52.060. Sarney se recusou a comentar o assunto. De Lula ao reforçar ações para manter Sarney na presidência do Senado. Vamos de novo aqui para vocês entenderem. Vamos lá. José Sarney recebia em meados de 2009 mais que o dobro permitido pela Constituição, que fixou como teto salarial os ganhos de ministros do STF, Supremo Tribunal Federal, ou seja, R$ 24.500 na época. Sarney recebia o chamado salário duplex, remuneração de senador de R$ 16.500, acrescida de pelo menos mais R$ 35.560 de 2 aposentadorias acumuladas no Maranhão, total de R$ 52.060. Sarney se recusou a comentar o assunto. De Lula ao reforçar ações para manter Sarney na presidência do Senado. Se a gente for colocar em uma balança as coisas boas e as coisas más que foram acontecendo no Congresso, as coisas boas são infinitamente superiores. Mas muitas vezes as coisas boas não têm o destaque que a gente gostaria que tivesse. Uma empreiteira comprou 2 apartamentos usados pela família de José Sarney em São Paulo. A notícia foi publicada no jornal O Estado de São Paulo em agosto de 2009. A reportagem do Rodrigo Rangel revelou que a Aracati Construções, Assessoria e Consultoria adquiriu os imóveis no edifício solar de Vila América, nos Jardins, bairro de alto padrão da capital paulista, onde Sarney já dispõe de um imóvel. O proprietário da empresa, Rogério Frota de Araújo, manteria relacionamento próximo com os filhos do senador Fernando Sarney e o deputado José Sarney Filho, do PV do Maranhão. A Aracati
que mudaria a razão social para Holden Construções, Assessoria e Consultoria, tinha negócios no setor elétrico, justamente a área de influência de Sarney do governo Lula. A empresa atuaria na construção de usinas termoelétricas. Rogério Frota Neto esteve em Cachoeiro do Itapemirim, Espírito Santo, em 2008. Queria ser contratado para fazer uma usina termoelétrica na cidade. Palavras do prefeito Roberto Valadão, do PMDB, sobre a visita do empresário. Ele disse que é muito amigo do Sarney. Voltemos ao edifício solar de Vila América. O dono do apartamento 22, Felipe Jacques Gauer, foi procurado por José Adriano Cordeiro Sarney, neto de Sarney, em 2006. O filho mais velho de José Sarney Filho mostrou-se interessado em comprar o apartamento do proprietário do imóvel. Ele me fez algumas perguntas e disse que uma pessoa dessa empresa, a Aracati, iria me procurar para acertar a compra do apartamento. Dias depois, Felipe Jacques Gauer recebeu a visita de Maria Rosane Frota Cabral, irmã de Rogério Frota Neto, do antigo dono do apartamento 22. Direto ou indiretamente, estava evidente que essa empresa tinha alguma relação com a família Sarney. Para mim, ficou claro que estavam comprando o apartamento em nome da empresa para não chamar a atenção. O negócio. Maria Rosane Frota Cabral marcou o encontro no saguão do aeroporto de Congonhas, em São Paulo, e levou consigo a escritura pronta e um escrevente de Sorocaba, em São Paulo. A transação foi assinada ali mesmo. O segundo apartamento, comprado pela Aracati, o de número 32, pertencia ao casal Lisa Heilmann e Sidney Wasbrot, abordado pelo zelador do prédio. Ele me disse que o senador Sarney estava procurando o apartamento, que ele já tinha 2 apartamentos no prédio e queria um terceiro para um assessor. O proprietário do imóvel foi contatado por Rogério Frota de Araújo. Mais uma vez, a irmã dele, Maria Rosana Frota Cabral, marcou o negócio no aeroporto. Da mesma forma, trouxe o escrevente de Sorocaba e cheque nominal. Sarney e seus filhos não apareciam como donos do apartamento. Do ministro das Relações Institucionais, José Múcio, do PTB de Pernambuco, ao comentar o apoio de Lula a José Sarney. Ninguém foi mais solidário, até pela amizade que tem. Do líder do PT no Senado, Luiz Mercadante de São Paulo, afastando a possibilidade de cassação de Sarney. O mandato que tenho da bancada é com o pedido de licença temporária como ato de grandeza de Sarney. Não tenho mais nada além disso. Em discurso no Senado, Sarney, desequilibrado, acusou o jornal O Estado de São Paulo de mover campanha sistemática contra ele, adotando uma prática nazista. Em trecho do pronunciamento, afirmou que os senadores não devem explicações sobre compra de qualquer coisa que usem na vida. De Sarney: Deus, eu devo dar explicações sobre compra ou uso de qualquer coisa que eu use na vida aqui para o Senado? Sarney não esclareceu a relação com a empreiteira que comprou os imóveis. Em 5 de agosto de 2009, o presidente do Conselho de Ética do Senado, Paulo Duque, do PMDB do Rio de Janeiro, arquivou 4 pedidos de investigação contra Sarney por quebra de decoro parlamentar. 2 dias depois, enterrou as outras 7 denúncias que restavam. Todas tratavam das irregularidades atribuídas a Sarney relatadas aqui. Livrou-o do risco de ter o mandato cassado. Comentário do senador Pedro Simão, do PMDB do Rio Grande do Sul, para quem Sarney procedeu da forma como Lula achou que deveria. A vitória foi de Sarney? A vitória foi de Renan? A vitória foi dos combatentes? Não, a vitória foi de Lula. O arquivamento dos processos poderia ser revertido pelo plenário do Conselho de Ética, mas Lula sabia disso e manteve a carga. O que você não pode transformar a denúncia em única razão de ser de 81 homens que têm responsabilidade de representar um Estado e uma nação. E Lula voltou a acusar o oba-oba do denuncismo. O que não dá é que as pessoas acham que você pode trocar um presidente da instituição todo dia, aí ninguém tem estabilidade. Decisão dos 15 senadores do Conselho de Ética pelo placar de 9-6 manteve os processos arquivados. Os votos dos 3 senadores petistas foram decisivos para a absolvição de Sarney. Todos, Ideli Salvati, de Santa Catarina, Delcídio Amaral, de Mato Grosso do Sul e João Pedro, do Amazonas, votaram a favor do líder maranhense. O senador Flávio Arnes, do PT do Paraná, anunciou que se desligaria do partido. O PT jogou a ética no lixo, vai ter que achar outra bandeira. O partido deu as costas para a sociedade, ao povo e as bandeiras tão caras para tantas pessoas. Posso dizer que tenho vergonha de estar no PT. Pedido para reavaliar a decisão do Conselho de Ética foi protocolado, mas a vice-presidente do Senado, Ceris Lessarrenco, do PT de Mato Grosso, o sepultou. Lula comemorou. Uma oposição, quando não tem argumento para fazer oposição, é pior do que doença que não tem cura. Parte 21. Na crise do Mensalão, o PT temeu o impeachment. A oposição não agiu. Lula deu a volta por cima. As denúncias em turbilhão ligadas ao escândalo do Mensalão em 2005 deixaram desesperados integrantes do PT e do governo federal. Achavam que Lula não resistiria e que o impeachment do presidente da República era iminente. Havia muita gente convicta de que o governo tinha acabado, admitiu o chefe de gabinete de Lula, Gilberto Carvalho, em entrevista à revista Veja em junho de 2008. Houve até uma famosa noite em que os ministros Antônio Palocci, do PT de São Paulo, da Fazenda, e Márcio Tomás Bastos, da Justiça, sugeriram um acordo à oposição. Para evitar o acirramento da crise, nas palavras de Gilberto Carvalho, Lula abriria mão da reeleição em troca do restante do mandato. Aquela noite foi difícil para todos nós.
Os dois ministros procuraram o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, do PSDB de São Paulo, por orientação de Lula, mas Tomás Bastos disse à FHC que o país ficaria ingovernável com o impeachment. O ex-presidente, concordou conforme o relato do repórter Carlos Marchi, do jornal Estado de São Paulo, e comprometeu-se a acalmar a oposição do repórter. Nas semanas seguintes, a sua influência foi sentida e acabou sendo vital para que a oposição refreasse o ímpeto e não chegasse ao limite do pedido de impeachment. A FHC avaliou que o afastamento de Lula criaria uma cisão no Brasil. Outros líderes da oposição, como o prefeito de São Paulo, José Serra, do PSDB, e o presidente nacional do PSDB, senador Tasso Gereissati, do Ceará, também foram procurados por emissários de Lula. O escândalo do Mensalão provocaria ainda mais desolação nos dias seguintes. Lula ficaria chocado com o episódio da prisão com dólares na cueca de um assessor do deputado José Nobre Guimarães, do PT de Ceará, irmão do presidente do PT, José Genuíno de São Paulo. E quando Duda Mendonça admitiu à CPI dos Correios em agosto de 2005 que receberam no exterior, proveniente de Caixa 2, pagamentos pela campanha que havia elegido Lula, os dois ministros demonstraram ao presidente que a confissão do publicitário atingira pessoalmente o mais alto mandatário da nação. A situação a partir dali fugiria do controle do governo. Daquela vez, Antônio Palocci se mostrou desorientado à FHC e informou-o de que os conselheiros mais próximos de Lula temiam seriamente pelo futuro do presidente. Palocci falou em desastre. Para ele estava tudo perdido. Se não bastasse, de acordo com o relato do então ministro da Fazenda ao ex-presidente FHC, havia novos escândalos a explodir, como o de um rombo de 500 milhões de reais no Banco do Brasil. Mas isso jamais veio à tona, e Lula conseguiu o que parecia impossível, sobreviveu politicamente. Um ano depois, no país da corrupção e da impunidade, Valdebran Padilha e Gedimar Passos, ambos ligados ao PT, foram presos pela Polícia Federal em um hotel em São Paulo com 1,7 milhão de reais em cédulas de reais e dólares. O escândalo do dossiê, como ficou conhecido, era uma trama contra políticos do PSDB e, se tivesse dado certo, beneficiaria principalmente o candidato do PT a governador de São Paulo, o senador Luiz Mercadante. Vários colaboradores de Lula se meteram na enrascada, mas era tarde demais para implicar o presidente. A oportunidade havia passado. O inquérito do escândalo do dossiê chegou ao STF, Supremo Tribunal Federal. Mercadante não foi incluído no rol dos indiciados, apesar de o então coordenador de sua campanha, Hamilton Lacerda, ter sido filmado no lobby do hotel com a sacola que conteria o dinheiro para comprar o dossiê. Os aloprados do PT, como definira Lula, tinha a intenção de desmoralizar a oposição, vinculando-a à compra de ambulâncias superfaturadas e à chamada máfia dos sanguessugas. O tiro saiu pela culatra. Apesar de arranhado, Lula foi reeleito em 2006 para mais 4 anos de governo. Quanto a Mercadante, em desvantagem na disputa eleitoral, perdeu ainda no primeiro turno. Como vemos, Lula tornou-se um mestre na arte da dissimulação. Mostrou habilidades contorcionistas no caso de José Sarney, fez de tudo a seu alcance para proteger o aliado. E foi assim em todos os episódios aqui relatados, independentemente da gravidade dos fatos. Lula mostraria a competência para dizer que não era com ele. Não titubearia na hora de pôr sua máquina parlamentar a serviço do bloqueio das investigações. Trabalharia contra todos os inquéritos que não lhe interessavam. Minimizaria a importância das evidências. Debocharia dos indícios. Ridicularizaria adversários. A lentidão da justiça brasileira ajudou. Favoreceu a impunidade. Deixou incólume a corrupção. 2 anos após o escândalo do dossiê, por exemplo, não havia ninguém formalmente denunciado. A investigação estava parada com a desculpa da impossibilidade de se descobrir a origem do dinheiro. Ora, não havia mistério algum. O dinheiro veio do Caixa 2 do PT e foi usado para beneficiar a candidatura do senador Mercadante. Era só responsabilizá-lo. Lula foi reeleito, manteve a alta popularidade, aumentou-a ainda mais. Seguidores do presidente chegaram a ensaiar a apresentação de uma emenda à Constituição para autorizá-lo a concorrer a um 3º mandato consecutivo. A crise econômica internacional talvez tenha freado os ânimos dos amigos. Em todo caso, Lula passou o 2º mandato negando que soubesse de fatos ligados ao escândalo do Mensalão. Em todas as oportunidades, refutou o esquema de compra de votos no Congresso e tratou de defender os aliados. O ex-deputado Severino Cavalcante, do PP de Pernambuco, é um bom exemplo. Havia renunciado ao mandato para evitar possível cassação em 2005. Fora denunciado por receber um mensalinho de R$10 mil para autorizar o funcionamento de um restaurante na Câmara dos Deputados. Claríssimo seu envolvimento, não havia como negar, tanto que 2 anos depois Severino Cavalcante acabaria acusado pelo Ministério Público Federal por ter exigido e recebido R$137 mil de propina. Pois bem, em março de 2008, Lula fez discurso em Recife para dizer que a elite paulista e do Paraná derrubara Severino Cavalcante da presidência da Câmara como se um esquema de corrupção não tivesse sido desbaratado. Continuo tendo o mesmo respeito que eu tinha por você, frisou Lula. Naquele ano, Severino Cavalcante seria eleito prefeito de João Alfredo, Pernambuco. 2 dias após elogiar Severino, Lula partiu para defender o senador Renan Calheiros, do PMDB de Alagoas, outro aliado que de tão enrolado se viu forçado a renunciar à presidência do Senado em meio a uma série de denúncias de corrupção e condutas inadequadas. Palavras do presidente da República.
Não vou permitir que alguém que não tenha moral de fazer crítica a alguém possa fazer com que eu rompa a amizade que tenho com um companheiro que me ajudou tanto tempo, com o companheiro Renan Calheiros, como o companheiro Renan Calheiros ajudou no Senado da República. O presidente do Senado, Garibaldi Alves, do PMDB do Rio Grande do Norte, trouxe luz a um novo escândalo ao anunciar em agosto de 2008 a substituição de 3 contratos suspeitos de fraude assinados na gestão de Renan Calheiros. Eram contratos para a prestação de serviços de manutenção e condução de veículos, comunicação social e vigilância desarmada no Senado. Havia indícios de vícios em licitação, superfaturamento e quebra de impessoalidade, conforme gravações de conversas entre funcionários do Senado. Os 3 contratos implicavam gastos superiores a 3 milhões de reais mensais. Como tantas vezes em seu governo, Lula fez que não havia nada demais. 2 semanas após os jornais publicarem a notícia dos tais contratos, o presidente recebeu Renan Calheiros no Palácio do Planalto. Deu-lhe uma boa nova: o governo federal iria inaugurar obras no interior de Alagoas ainda antes das eleições municipais de 2008, em pleno reduto do senador. Dias depois, Lula telefonaria a Renan para outra boa notícia em primeira mão: a administração do PT decidira tocar obras de um metrô de superfície em Maceió. Lula trabalhava abertamente para reabilitá-lo. Ajudou seu filho Renan Calheiros, filho, o Renanzinho, a ser reeleito prefeito de Murici, em Alagoas. Em abril de 2008, o jornal O Globo, do Rio, ajudou a entender Lula um pouco melhor. Publicou o artigo Lula, o Pelego, do professor Francisco Wefort, fundador do PT e secretário-geral do partido de 1984 a 1988. Ele relatou uma viagem internacional na qual acompanhou Lula na década de 80. O dirigente sindical metalúrgico foi agressivo com Lula na Alemanha. Estava furioso porque enviara dinheiro a São Bernardo do Campo e São Paulo, mas não recebera qualquer prestação de contas do sindicato comandado por Lula. Já naquela época, Lula se desvencilhou do problema, não sabia de nada. Na mesma viagem, o mesmo constrangimento voltaria a se repetir nos Estados Unidos. Sindicalistas norte-americanos igualmente não teriam recebido a prestação de contas de um dinheiro encaminhado ao Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo do Campo, berço político de Lula. Novamente, Lula desconversou e fez que não era com ele. Francisco Wefort saiu da direção do PT em 1989 e desligou-se do partido em 1995. Trecho do artigo. Até então era difícil imaginar que um partido tão afinado com o discurso da moral e da ética pudessem aninhar o ovo da serpente. Minha dúvida atual é a seguinte: será que a leniência do governo Lula em face da corrupção não tem raízes anteriores ao próprio governo? A propensão para tais práticas não teria origem mais antiga no meio sindical onde nasceu o PT e a atual República Sindicalista? O casal de ex-petistas Bruno Daniel e Marilena Nakano, irmão e cunhado do ex-presidente Celso Daniel do PT, deixou às pressas o país e se mudou com os 3 filhos para a França. Em pleno regime democrático no Brasil, foram oficialmente reconhecidos como refugiados políticos pelo governo francês em março de 2006, depois de receberem seguidas ameaças de morte por insistirem na elucidação do assassinato do ex-prefeito de Santo André, em São Paulo. O caso continuaria sem solução, de Bruno Daniel em janeiro de 2008, em Paris. Depois de termos vivido os duros anos da ditadura militar, não imaginávamos que alguém seria obrigado a sair do país e se refugiar na condição de livros. Para nossa surpresa, estamos diante dessa dura realidade. No início deste livro, o leitor foi instado a responder por que Lula nomeara como ministro o filósofo Roberto Mangabeira Unger, que o acusara de ser o chefe do governo mais corrupto da nossa história. Exageros eventuais de Mangabeira Unger à parte, a resposta é simples: a acusação por ato de corrupção só é inaceitável para quem não é corrupto. Formatação, conversão através de arquivo PDF para o formato EPUB feita por Relíquia. Acabou, pessoal. Essa aqui foi a leitura do livro O Chefe, do autor Ivo Patarra. É isso aí, né? O Ivo Patarra relatou muito bem todo aí o esquema do mensalão, o qual a gente jamais poderá se esquecer, jamais poderá apagar da nossa memória. Todos esses personagens, todas essas pessoas envolvidas nessa grande trama, né, essa trama muito ampla, todos, vereadores, senadores, deputados, amigos de políticos, parentes de políticos, todo mundo envolvido nisso aqui, influenciou diretamente na tua vida aí. Você pode ter certeza. Na tua vida, na vida de pessoas próximas, porque foi um esquema muito vasto de corrupção que deixou o nosso país em frangalhos. Então, você aí que viveu a época, né, de hospitais sucateados, educação indo de mal a pior, né, os nossos alunos tirando os últimos lugares nos testes internacionais, aprovação automática, aquela coisa toda, né, as pessoas ficando cada vez mais analfabetas e entrando nas universidades, tudo, né,
o descaso com o setor de transportes, das rodovias, os lugares, as cidadezinhas abandonadas, mal acabadas, né? As rodovias aí com trechos inacabados. Tudo o que aconteceu foi graças a esses personagens aqui relatados pelo Ivo Patarra. E jamais nós podemos nos esquecer dessa história toda. O mais triste de tudo é que o chefe, o senhor Luiz Inácio Lula da Silva, hoje continua aí como chefe do Poder Executivo da nação. Foi condenado e tudo mais. Conseguiu aí se candidatar novamente à presidência da República, venceu, né, e se tornou de novo chefe da nação. Só para vocês terem mais ou menos uma ideia de que o Brasil realmente não tem solução. Acabou. Não tem saída para o Brasil mais, né? A gente pode fazer todos os esforços do mundo, mas não adianta, porque infelizmente o mal do Brasil, por mais que esses caras todos aqui sejam um bando de desgraçados, desalmados mesmo, o mal do Brasil é o próprio brasileiro. É o brasileiro que tem memória curta, que não para analisar as informações concretas, não para ler sobre as pessoas que eles idolatram, que eles idealizam, né? Eles não vão procurar informações sobre essas pessoas, os crimes de corrupção delas no passado, né? Porque dificilmente a gente vai encontrar políticos aí que não tenham aí denúncias de corrupção gravíssimas. Assim como foram muito bem relatados nesse livro aqui e também no livro Petroladrões, do mesmo autor. Se as pessoas tivessem coragem de ler, analisar e deixarem cair a própria máscara para toda essa mentira que é vomitada todo santo dia, elas dariam conta de que todas essas pessoas aqui jamais mereceriam estar de novo no cenário público, no cenário político do Brasil. Todas elas receberiam um belo pontapé no meio da própria bunda. Mas o brasileiro tem memória curta, porque a mídia, né, todo o meio cultural, ele consegue apagar a memória do brasileiro em instantes, né? Vem lá a tal da cortina de fumaça, né? A famosa cortina de fumaça, que faz o brasileiro se esquecer de todas essas desgraças que acabaram com o Brasil de pouquinho a pouquinho. E essa falácia da tal da redemocratização, né, que acabou depois do período militar, não teve nada de redemocratização. O povo só foi caindo ladeira abaixo. De presidente a presidente, nós chegamos a este ponto aí. Um país que está cada vez mais em descrédito no cenário mundial, né? Número de desempregos alarmante. As coisas sempre desandando, e é isso aí. O Brasil não tem solução mais, porque o mal do Brasil, infelizmente, é o brasileiro. Principalmente aquele que insiste em permanecer na ignorância. É isso aí, meus amigos. Muito obrigado a todos que me acompanharam nessa grande leitura, dessa grande obra, tá? Até a próxima e falou!